Fala pessoal, o Palpite deixando aqui na área, trazendo palpites análise para o jogo desse sabadão, dia 26 de abril, vamos pra cima. Galerinha, com relação ao nosso bilhete da quinta-feira, né, deu green, galerinha, nosso bilhete da quinta-feira, tínhamos, galerinha, no nosso bilhete o jogo do Betis, né, Betis, para vencer a partida, né, galera, e ter menos do que 6,5 gols, né, foi no limite aqui, galerinha, beleza, mas bateu, né, deu green. E tínhamos, galerinha, a vitória do Corinthians, né? Corinthians, mesmo com um jogador a menos, né? Teve um jogador expulso no primeiro tempo, conseguiu vencer a partida aqui, né? Fez o seu golzinho e segurou o resultado, beleza? Green no nosso bilhete da quinta-feira, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha, vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Galerinha, com relação aos nossos palpites da sexta-feira, né? Foi uma sexta-feira, galera, que tivemos algumas zebras, né? Infelizmente, jogo, galerinha, do Valvigic contra o Trash. Aqui acertamos tudo, né? Jogo acima de 1,5 bateu, fora empate anula, bateu também, beleza? Besiktas e Antalyaspor, galerinha, bateu também nossos palpites, né? Acertamos tudo aqui. Vitória do Besiktas para vencer, marca 1,5 gols, handicap asiático menos 1,5 contra o Besiktas, bateu também, beleza? Galerinha, com relação ao jogo do Randers contra o Brody, deu aqui uma zebra, né, com relação a gols, né, galera? O jogo da Dinamarca terminar em 0-0, considero zebra, beleza? Infelizmente. Galerinha, agora a zebrada aqui também, né? Stuttgart contra o Handerhai. Galerinha, o Stuttgart perdeu dentro de casa para um time ruim que era o Handerhai, time que está aqui na zona do rebaixamento, o Stuttgart precisando da vitória, né, para conquistar uma vaga aqui na Liga Europeia, né? Infelizmente zebrou feio aqui, galerinha, beleza? Outro jogo, galerinha, que eu falei, né, que era perigoso, né? Era o jogo do PSG contra o Nice, né? Falei para ir em jogo acima do 1,5 ou na opção de ambos marcam o jogo acima de 2,5, né? Como o palpite mais provável, né? Acertamos. E o palpite arriscado, que eu falei que era arriscado a vitória do PSG, deu zebra, galera. O Nice venceu, beleza? Feyenoord e Zoli, galerinha, aqui acertamos tudo novamente, né? Vitória do Feyenoord para vencer, marcar mais do que 1,5 gols, handicap asiático menos 1,5 bateu, o placar exato era 3-0, foi 4-0, beleza? E, galerinha, infelizmente, né? O Stuttgart, galerinha, decepcionou a gente e quebrou o nosso bilhete aí da sexta-feira. Infelizmente, o Stuttgart vacilou com a gente. Beleza? Vamos pra cima. Galerinha, tem Criciúma e Remy, Vila Nova e Chape, né? Tá rolando os jogos ainda, né? O jogo do Vila Nova ainda vai começar. Beleza? Vamos pra cima. Galerinha, começando nossos palpites, né? Desse sabadão. Começando aqui com o jogo, galerinha, do Bayern de Munique contra o Mainz. Beleza? Campeonato da Alemanha. O Bayern de Munique, galerinha, aqui na classificação é o líder do campeonato, 72 pontos, beleza? Vai pegar o Mainz, que é o sexto colocado, com 47 pontos. Joga dentro de casa, o Bayern vem oscilando, né, galera? Com 2 vitórias, 2 derrotas, um empate. Todos os 5 jogos acima de 2,5 gols, 4 jogos com ambos. E o Mainz, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, com todos os 5 jogos acima de 1,5 gol também. Confronto direto entre eles são 5 vitórias seguidas do Bayern de Munique e todos os 5 jogos, galerinha, deram, ambos marcam e acima de 2,5, beleza? Galerinha, aqui eu vou na vitória do Bayern de Munique, esse é o meu palpite mais provável, Bayern de Munique para vencer a partida. Vou aqui, galerinha, no handicap asiático, menos 1,5, como palpite arriscado, o Bayern de Munique vencer com 2 gols de diferença, o Bayern de Munique para vencer marcar mais do que 1,5 gols, beleza? Palpite de cotação maior e palpite mais provável a vitória do Bayern, beleza? E, galera, também acredito no jogo para gols, contudo a cotação está esmagada. Acredita aí no jogo acima de 2,5 ou ambos marcam, aquela combinada que eu sempre falo para vocês, beleza? Meu palpite de placar exato é 3-1 para o Bayern de Munique, beleza? Galerinha, temos Leverkusen contra o Augsburg, né? Na classificação, o Leverkusen é o segundo colocado, 64 pontos. E o Augsburg aqui, galera, na 10ª colocação, 43 pontos. Temos, galerinha, o Leverkusen jogando dentro de casa, oscilando para ruim, né? 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória.
E o Augsburg jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 empates, beleza? Confronto direto entre eles, galera, 4 vitórias do Bayer Leverkusen e uma vitória do Augsburg. Todos os 5 jogos acima do 1,5 e 4 jogos deram ambos os times marcando. Galerinha, eu vou acreditar na vitória do Bayer Leverkusen. Vou acreditar na vitória do time da casa. Vou deixar aqui Bayer Leverkusen para vencer como palpite arriscado, galera. O palpite arriscado é a vitória do Bayer Leverkusen. E meu palpite de cotação maior, galerinha, vou em gols. Jogo acima de 1,5 gols aqui, beleza? Jogo acima de 1,5 gols é meu palpite mais provável para sair 2 gols na partida. E meu palpite arriscado de cotação maior, vou aqui, vitória do Bayer Leverkusen. Não vou arriscar mais do que isso, porque o Bayer Leverkusen de vez em quando vem vacilando com a gente. Nesse campeonato alemão vem aprontando, galerinha, né? Que nos diga o Stuttgart hoje, né? Aqui na sexta-feira. Galerinha, meu palpite de placar exato é 2-1 para o Bayer Leverkusen, beleza? Galerinha, Wolfsburg e Freiburg. Temos, galerinha, na classificação o Freiburg na 5ª colocação e o Wolfsburg o 12º colocado. Jogando dentro de casa, o Wolfsburg vem de 2 derrotas e 3 derrotas, né? Vem mal, né? Enquanto, galerinha, e 4 jogos acima do 1,5, na verdade foram apenas 3. E o Freiburg, galerinha, vem de 3 vitórias e 2 empates, beleza? Confronto direto entre eles, 2 vitórias para cada lado. 2 vitórias do Freiburg, 2 vitórias do Wolfsburg e 1 empate. 4 jogos acima de 1,5 gols. No último jogo tivemos aí uma vitória magra do Freiburg jogando fora de casa. Galerinha, eu vou acreditar em um jogo para gols, beleza? Vou acreditar em um jogo acima de 1,5 gols aqui no jogo do Freiburg contra o Wolfsburg. Então é jogo acima de 1,5 para complementar um bilhete, beleza? Jogo acima de 1,5 gols. E o palpite arriscado de cotação maior só vou em gols, galerinha. Aqui eu só vou arriscar em gols. Aqui qualquer uma das duas equipes pode vencer a partida, então eu vou em gols. Jogo acima de 2,5 ou ambos marcam. Aquela combinada que eu sempre falo para vocês, tudo junto, beleza? Possível placar exato 2-2. Galerinha, temos o jogo do Newcastle contra o Ipswich, né? Campeonato inglês. O Newcastle, galerinha, tá aqui na 5ª colocação, 59 pontos. Precisa da vitória, galerinha, porque se ele vacilar, tem o Chelsea e o Aston Villa aqui para tomar essa 5ª colocação, né? Que dá vaga na Liga dos Campeões. Então, o Newcastle tem que buscar a vitória em cima do Ipswich, né? Que está aqui na zona do rebaixamento. Também vai fazer de tudo para não perder, beleza? Galerinha, joga dentro de casa. O Newcastle vem de 4 vitórias e 1 derrota. Todos os 5 jogos com mais do que 2,5 gols na partida. Jogos movimentados em gols. 4 jogos com ambos marcam. E o Ipswich jogando fora de casa. 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Com 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam, também jogos movimentados em gols, somente esse jogo com o Crystal Palace que ficou em 1-0, e nos confrontos diretos entre eles são 3 vitórias do Newcastle e 2 empates, todos os 5 jogos acima de 2,5 gols e 4 jogos com ambos marcam, sempre jogos movimentados em gols aqui, Newcastle e Ipswich, beleza? Galerinha, a cotação para gols está esmagada, né? Não tem cotação para gols, né? As casas esportivas já prevê um jogo aqui com bastante gols, então cotação esmagada, beleza? Eu vou, galera, com o palpite mais provável, vou na vitória do Newcastle. Para complementar um bilhetinho, é Newcastle para vencer a partida, beleza? Palpite com um pouco mais de cotação, Newcastle para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E acredito também no handicap asiático, menos 1,5 contra o Newcastle, para ele vencer com 2 gols de diferença, beleza? Possível placar exato, vou de 3-1 para o Newcastle, beleza? Galerinha, ajuda o Xande aqui com seu like e o seu comentário, né? Vamos torcer, né, que a zebra tenha ficado nessa sexta-feira, que teve 3 zebras aí, 3 ou foi 4 nessa sexta-feira, beleza? Vamos torcer que não tenhamos zebra aí no final de semana. Galerinha, temos Le Havre contra o Mônaco, né, campeonato francês. Na classificação, galerinha, o Mônaco está aqui na 3ª colocação, 54 pontos. Precisa, galerinha, pontuar, né? Mesmo jogando fora de casa, precisa pontuar para continuar aqui na 3ª colocação, né? Que dá a vaga aí para a Liga dos Campeões. Vai pegar, galerinha, o Le Havre, que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento, também precisa pontuar, beleza? Então acredito que saindo um gol de um lado ou de outro, teremos mais gols em sequência, beleza? Essa é a minha opinião, beleza, galerinha? Galerinha, Le Havre jogando dentro de casa, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcam, e o Mônaco jogando fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, todos os 5 jogos também acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam, e nos confrontos diretos entre eles temos 2 vitórias do Mônaco, 2 empates e 1 vitória do Le Havre, beleza? 4 jogos acima do 1,5, contudo, o último jogo entre eles tivemos aí um empate de 0-0, beleza? Galerinha, eu vou para o Mônaco vencer um dos tempos. Esse é o meu palpite mais provável. Mônaco para vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza?
E o palpite de cotação maior, galerinha, vou aqui na vitória do Mônaco. Mônaco vence para vencer a partida, é uma sugestão, Mônaco para vencer a partida mesmo jogando fora de casa, beleza? E possível placar exato, 2-1 para o Mônaco, beleza? Galerinha, trouxe aqui Internacional e Juventude, Campeonato Brasileiro Série A. Na classificação, galerinha, o Juventude é o 9º colocado com 7 pontos e o Internacional está na 12ª colocação com 6 pontos, diferença de apenas 1 ponto entre eles, beleza? O Internacional jogando dentro de casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Juventude vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória jogando fora de casa. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Internacional, 1 vitória do Juventude e 2 empates, beleza? E todos os 5 jogos com mais do que 1.5 gol na partida, 4 jogos com ambos marcam. Galerinha, aqui eu vou de casa com empate anula, vou de possível vitória do Internacional, mas vou me precaver com empate, né? A cotação tá baixa, galera, então eu vou mudar aqui, vou para o Internacional vencer um dos tempos, para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Esse é meu palpite mais provável. E quem quiser uma cotação maior, vai na vitória do Internacional. Internacional para vencer a partida, beleza? Possível placar exato, vou de 2-0 para o Internacional. Galerinha, Lyon e Rennes, campeonato francês. Na classificação, galerinha, o Lyon vem aqui na 6ª colocação com 51 pontos e o Rennes é o 10º colocado com 38 pontos. O Lyon, galerinha, que precisa da vitória, né? Para continuar aqui entre os 6 primeiros, né? Para ter acesso a uma competição europeia, ele também vai em busca da vitória, galera, porque ele vencendo a partida vai para 54 pontos, né? E dependendo aqui do resultado do Mônaco, ele pode assumir a 3ª colocação ou ficar no mesmo número de pontos, beleza? Então é um jogo importante para o Lyon, mesmo jogando contra um adversário forte, né? Que é o Rennes, né? Que está fazendo forte porque está fazendo uma boa campanha, está aqui no meio da tabela, não é essa cocada toda, mas, galera, é um jogo importante para o Lyon buscar a vitória, beleza? Galerinha, o Lyon jogando dentro de casa, 4 vitórias e 1 empate, todos os 5 jogos acima de 1.5 gols, e o Rennes jogando fora de casa, não é um time besta, vem de 4 vitórias e 1 derrota, beleza? Confronto direto entre eles, são 2 vitórias do Lyon e 3 vitórias do Rennes, né? Rennes leva vantagem aí nos últimos 5 confrontos contra o Lyon. E, galerinha, 3 jogos acima de 1.5 gols, 3 jogos com ambos marcam. Galerinha, aqui eu vou em gols, né? O Lyon vai para cima, pode se expor muito e tomar gols. O Rennes não é um time besta, então vou em gols como palpite mais provável. Jogo acima de 1.5 gols para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, beleza? E, galerinha, aqui eu só vou em gols. Ambos marcam ou jogo acima de 2,5, beleza? Tudo junto. Se der 1-1 é green e se for 3-0 é green também. Tudo junto, a combinada que eu falo para vocês. Ambos marcam o jogo acima de 2,5. E vou acreditar, galerinha, no possível placar exato de 2-1 para o Lyon, beleza? Galerinha, temos a final, né, da Copa do Rei, Barcelona contra o Real Madrid, beleza? O Barcelona aqui jogando dentro de casa, só que aqui, galerinha, é localização neutra, né? Então eu vou considerar os jogos, galerinha, de uma forma geral, sem ser dentro ou fora de casa, beleza? Vou considerar de uma forma geral. De uma forma geral, galerinha, o Barcelona nos últimos 5 jogos venceu 4 e teve uma derrota, beleza? 3 jogos acima de 1.5 gols. E o Real Madrid, galerinha, de uma forma geral, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, beleza? E nos confrontos diretos entre eles, temos, galerinha, 3 vitórias do Barcelona e 2 vitórias do Real Madrid, todos os 5 jogos acima de 2,5 gols, beleza? E 4 jogos com ambos marcam. Galerinha, aqui é uma tendência de gols, né, para essa partida. Então, galerinha, eu vou em jogo acima de 1.5 gols, beleza? Esse é meu palpite mais provável. Jogo acima do 1,5 para complementar um bilhete. A cotação está despencando, galera. A tendência para esse jogo realmente é de gols, beleza? Esse é meu palpite mais provável. Jogo acima do 1,5. Quem achar que a cotação está muito baixa, eu vou aqui também na dupla chance, galerinha, no Barcelona. Dupla chance no Barcelona. Esse é o meu palpite arriscado, beleza? Palpite arriscado é dupla chance no Barcelona. Palpite mais provável, jogo acima de 1.5 gols. Quem que achar a cotação baixa vai no ambos marcam o jogo acima de 2,5, né? Na combinada de tudo junto para aumentar um pouco mais a cotação, beleza? E meu palpite placar exato é 2-1 para o Barcelona, beleza? E, galera, temos Ceará e São Paulo também pelo Campeonato Brasileiro, né? O Ceará que vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação com 7 pontos. E o São Paulo é o 10º colocado, mas também tem 7 pontos, beleza? Galerinha, Ceará jogando dentro de casa, vem fazendo bons jogos, né? São 4 vitórias e 1 empate, com
todos os 5 jogos com marca 1.5 gols, né? Pelo menos 2 gols na partida. E o São Paulo jogando fora de casa vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota com apenas 2 jogos acima do 1,5, beleza? Confronto direto entre eles, galera. Uma vitória do São Paulo, uma vitória do Ceará e 3 empates. Todos os 5 jogos acima do 1,5. Contudo, galerinha, apenas um jogo saiu marca 2,5 gols, né? Foram 4 jogos com apenas 2 gols na partida, beleza? E 3 jogos com... 3 não, 4 jogos deram ambos marcos. 3 placar exato aí de 1-1. Galerinha, eu vou acreditar na tendência. Eu vou aqui, galera, como o meu palpite mais provável, eu vou arriscar um pouquinho, eu vou na dupla chance no Ceará, né? Ceará, time aqui do Nordeste, São Paulo aí do Sul, de vez em quando a arbitragem dá uma ajudada aí, né? A essas equipes aí do Sudeste, beleza? Então, mas eu vou aqui no Ceará com empate, beleza? Dupla chance no Ceará, esse é o meu palpite mais provável. E, galerinha, meu palpite é arriscado de cotação maior, vou em gols, jogo acima do 1,5, beleza? Para sair pelo menos 2 gols na partida, esse é meu palpite arriscado. E, galerinha, meu palpite de placar exato vai ser 1-1, beleza? 1-1. Novamente, já saiu 3 vezes 1-1, vou acreditar novamente no 1-1, beleza? Vamos para cima. Galerinha, esses foram nossos palpites, né, para esse sabadão. Ajudar aqui o Xande, né, se você ainda não for inscrito no canal e chegou até aqui, galerinha, ajuda o Xande, né, se inscrevendo, ajuda aqui o canal chegar na marca dos 11 mil inscritos, beleza? E, galerinha, quem puder deixar um like e um comentário, ficarei muito agradecido, beleza? Quem puder ajudar o Xande, galerinha, deixando aqui seu palpite de placar exato no jogo do Barcelona contra o Real, ficarei muito agradecido, beleza? Meu palpite aqui é 2-1 para o Barcelona, beleza? Você concorda, discorda? Acha que o Real, por ter sido eliminado lá da Liga dos Campeões, vai tentar vencer essa Copa do Rei? Vai jogar para valer com vontade mesmo ou vai tomar outro tropeiro aí nessa final, beleza? Meu palpite é 2-1, deixa aí nos comentários qual é o seu palpite de placar exato, beleza? Galerinha, minha sugestão de bilhete para esse sabadão, vou aqui, galerinha, com o Internacional com casa, com empate anula, possível vitória do Internacional, mas me precavendo com empate, beleza? Internacional com empate anula. E vou, galera, nos 2 times que eu acho que são mais favoritos do sabadão, que é vitória do Newcastle, né? Newcastle para vencer a partida. E vou, galerinha, na vitória do Bayern de Munique também, beleza? Acredito que esses 2 times são os mais favoritos do sabadão, então ele vai no nosso bilhete também. Vitória do Bayern de Munique para vencer. Vitória do Newcastle para vencer a partida. E vou de Internacional contra o Juventude, aqui é Internacional com empate anula, beleza? Vamos para cima. Galerinha, quero desejar para vocês um excelente sabadão, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.